Mandar seu filho sozinho de avião pode ser uma dor de cabeça. Documentos, autorizações, regras pode ser uma confusão. Mas calma, eu vou te ajudar e te explicar tudo certinho sobre a autorização de menores desacompanhados, tanto em voos nacionais quanto internacionais, de forma simples e prática. Eu sou a Letícia do Passaporte na Mão e hoje eu vou te ajudar a descomplicar algumas burocracias de viagem. No final desse vídeo você vai saber quem precisa de autorização, quais os documentos levar e quais são as regras das companhias aéreas brasileiras. As regras elas sempre podem mudar, então eu sempre oriento você, antes da sua viagem, sempre dar uma verificada ali no site da ANAC em parceria com o Gov, ou da Polícia Federal, ou da companhia aérea também. Todos esses é importante para você ter um panorama do que está acontecendo no momento e qual documento você precisa. Vou te dar um exemplo prático. Seu filho de 13 anos precisa visitar a avó, então ele quer viajar desacompanhado. E aí você vai comprar um voo de Navegantes a Teresina e o melhor custo-benefício que você achou é com a Azul. Só que aí que está o problema. A Azul não faz essa rota direta e sempre tem uma conexão. Então, se você comprar esse voo, seu filho não vai poder embarcar, porque ele precisaria estar num voo direto. Você já viu a confusão que pode dar se você não entender bem as regras? E você sabia também que aqui no Brasil as companhias aéreas não permitem viajar desacompanhado crianças menores de 8 anos? Para os voos internacionais, pode ainda complicar mais ainda, porque envolve outras companhias aéreas e algumas são mais restritivas ainda. Então, a minha orientação é sempre buscar o voo mais direto possível e, claro, sempre verificar no site da companhia, ligar para eles, ver certinho quais são as regras daquela companhia específica. Então, se você não segue certinho todas essas regras, tudo que eu vou explicar, o que pode acontecer é a criança não embarcar, o embarque ser negado e aí você simplesmente perde a passagem, já que a maioria das passagens são não reembolsáveis, ou então tem que pagar uma multa alta para remarcar aquele voo. Você sempre precisa checar duas coisas: a regra geral brasileira, então aquela que a Polícia Federal exige para sair do país. Você precisa checar ali as regras da ANAC em voos domésticos e também a regra da própria companhia aérea. Essa regra da companhia aérea pode alterar conforme a idade da criança ou do adolescente, a rota que vai fazer e assim por diante. Agora eu vou explicar a regra brasileira para voos internacionais. Lembrando que, além disso, às vezes pode ter a necessidade de ter algum outro documento que o país que essa criança, esse adolescente está indo, ou então a companhia aérea que ela está voando, vai exigir de você. Por isso você precisa sempre checar embaixada, consulado e também o site da companhia aérea. Então, o básico, o que o Brasil aqui exige para todas as crianças que vão viajar internacionalmente. Se essa criança vai viajar com ambos os pais, os genitores, ok, ela pode viajar só com passaporte válido. Se essa criança vai viajar acompanhado apenas de um dos pais, de um dos genitores, é necessária a autorização do outro genitor, uma autorização autenticada em cartório. E até recomendo que você faça uma via em inglês também, exceto se já houver uma autorização no passaporte dessa criança. Vou explicar mais para frente. Se um dos pais já é falecido, é necessário levar o atestado de óbito. Se um dos pais está ausente, não assina, enfim, desde que o nome conste no documento, e aí esse pai por algum motivo não quer aceitar ou então não tem mais contato com ele, você vai precisar de uma autorização judicial com o juiz. E agora, se essa criança ou adolescente vai viajar sozinho ou acompanhado por algum outro adulto maior de 18 anos, vai precisar da autorização autenticada em cartório por ambos os pais. Ou então, já tem que ter essa autorização no próprio passaporte. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa autorização do próprio passaporte. Você consegue incluir essa autorização quando o menor faz o passaporte. E aí, se você já inclui nesse momento, a autorização ela é válida enquanto o passaporte durar, então em torno de uns 5 anos. Agora, se você inclui essa autorização no passaporte depois, aí a validade é 2 anos. Então, toda vez que é emitido um passaporte para o menor, os pais precisam preencher uma das 3 opções de autorização. A primeira autorização é referente a autorizar viajar só com um dos pais. Então, é uma forma dos pais autorizarem naquele momento, e aí mais para frente, se essa criança ou adolescente for viajar com o pai ou só com a mãe, não vai precisar da autorização do outro, sabe? Já está autorizado ali no passaporte. A segunda opção é autoriza viajar desacompanhado. Então, se os pais já fazem isso no formulário, significa que aquela criança ou adolescente consegue viajar internacionalmente sem necessidade da autorização autenticada por cartório
pelos pais. Ou eles podem preencher não autoriza, ou seja, toda vez que essa criança ou adolescente viajar para fora do país, desacompanhado ou só com um dos pais, vai precisar dessa autorização autenticada. Aí você pode me perguntar, Letícia, mas por que precisa de tanta burocracia? É para combater o tráfico humano de crianças e adolescentes, especialmente. Agora, eu vou passar as regras gerais aqui do Brasil. Se a criança tiver até 11 anos de idade, ela pode viajar sim com a certidão de nascimento. Apesar de que eu já recomendo que essa criança viaje sim com o RG, eu acho melhor. Mas, se não tiver, a certidão é válida até 11 anos. A partir de 12 anos, precisa do RG, tá bom? Pode ser até carteira de trabalho, enfim, mas o RG realmente é necessário. Se vai viajar com um dos pais, é importante o documento com foto, com a identificação, ali ou do pai ou da mãe da criança, e também comprovante de filiação. Então, se está levando a identidade, geralmente já tem ali o nome da mãe ou do pai, então é bem tranquilo. Então, essa é uma diferença importante aqui, né? Dentro do Brasil, viajar só com a mãe, só com o pai, e os documentos, claro, é certinho, é tranquilo. Para viajar para o exterior, que vai precisar da autorização do outro pai ou da outra mãe que não vai viajar junto. Já para viajar com avós, irmãos ou tios aqui dentro do Brasil, até é possível, mas além da sua própria documentação de identificação pessoal, você precisa de um comprovante de filiação, ou seja, certidão de nascimento, de casamento, para que realmente comprove que essa pessoa é um familiar direto dessa criança ou desse adolescente. Ou se essa criança vai sozinha ou com maior de 18 anos autorizado, ela precisa de uma autorização autenticada em cartório por um dos pais ou responsáveis, com firma reconhecida em cartório. 16 e 17 anos não precisa mais, mas por precaução eu recomendo fazer. Você já imaginou perder a passagem por esquecer de autenticar a autorização? Então existem dois tipos de autorização: a autorização eletrônica de viagem e a autorização que você faz em cartório. Você até pode pegar o modelinho que é escrito no computador mesmo, mas aí precisa assinar mesmo e autenticar no cartório. Essa é a que eu recomendo fazer. Importantíssimo também levar 2 a 3 vias dessa autorização autenticada, porque a companhia pode pedir para ficar com uma. Então, para os modelos oficiais da autorização, a internacional você pega no Conselho Nacional de Justiça, o link de tudo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E para a nacional você pode pegar no site do Gov, que tem ali uma parceria com a ANAC, que eles disponibilizam a autorização viajando desacompanhado ou viajando acompanhado. Então, os documentos que você precisa levar, eu já falei aqui para vocês, mas recapitulando: até 11 anos, certidão de nascimento, ok. Acima de 11, 12 anos, enfim, precisa do RG, pode até ser carteira de trabalho. Se vai um acompanhante de maior, precisa de um documento, um RG, um passaporte. Se você precisa comprovar vínculos, né, seja ali com um familiar próximo, como avós, enfim, precisa da certidão que comprove o vínculo. E para viagem internacional, não esquece do passaporte e da autorização dos 2 genitores. Se já não tiver no passaporte, aí precisa levar aquela de cartório. Também recomendo levar vias em inglês, porque daí em outros países é bem mais tranquilo para eles analisarem. Ah, Letícia, mas e aonde que eu emito? Como eu faço? Você pode ir num cartório da sua cidade. Leva pelo menos 2 a 3 dias para você autenticar tudo. A validade geralmente é até a viagem, ou pelo menos ali 2 anos no máximo. E se os pais moram em cidades diferentes, né? Ou então a mãe vai mandar autorização para tia, alguma coisa do tipo, se programa com antecedência, porque você precisa mandar por correio ou alguma outra forma de mandar o documento. Não dá para escanear, precisa ser original. Agora eu vou falar para vocês das regras das companhias aéreas brasileiras. Então, um resumo para vocês: menor de ano não viaja sozinho. Com 16 e 17 anos, já viaja sem autorização, mas eu sempre recomendo fazer. Para esses adolescentes de 16 ou 17 anos, eles podem viajar sozinhos, sem nenhum tipo de acompanhamento, e não tem nenhuma restrição de horários para conexão, mas eu sempre vou recomendar ali um voo direto ou uma conexão mais curta. Mas se você, pai ou mãe mais preocupado, quer pagar um serviço de assistência ali, de acompanhamento ali para o adolescente de 16, 17 anos, algumas companhias permitem. Se o voo for pela Azul, é possível, só que só em voos diretos. Se for pela Gol, não é possível porque o serviço é até 15 anos. 16, 17 não. A Latam é possível, de 12 a 17 anos é opcional, mas se você quiser esse serviço de acompanhamento, pode ser em voos direto ou com uma conexão de até 4 horas. E também não pode ser o último voo do dia. Para viajar dos 8 aos 15 anos, muda um pouquinho mais as regras, tá?
Com a Gol, nesse caso, é possível viajar dos 8 aos 15 anos sem problema. A única questão e exigência deles é que precisa obrigatoriamente ter o serviço de acompanhamento. E já que precisa do serviço de acompanhamento, ele só existe em voos direto, ou seja, crianças de 8 a 15 anos só conseguem viajar em voo direto, com um acompanhamento, claro, de alguém da companhia aérea, que você pode pagar esse serviço para acompanhar durante o voo. Referente ao valor da Gol, no momento é R$ 200 antes do check-in e 250 a partir do momento do check-in. Lembrando que nesse serviço de acompanhamento, a equipe sempre leva, desde o momento do check-in, a criança até o destino final para a pessoa já designada que é necessário entregar, tá? Na Azul é muito semelhante. De 8 a 15 anos é possível viajar sim, só que precisa ser sim em voo direto. Não vale o Azul Conecta, tem que ser voo somente Azul. E claro, é obrigatório o serviço de acompanhamento. O serviço na Azul custa R$ 250. A Latam é a mais flexível de todas as companhias. Por quê? De 8 a 12 anos é possível viajar com a Latam também, só que mesma coisa, voo direto e com serviço de acompanhamento sendo obrigatório. Mas agora que vem a questão que é diferente. Dos 12 aos 15 anos, com a Latam, você consegue mandar a criança não só em voo direto, mas você consegue com um voo de conexão de até 4 horas no máximo e não pode ser o último voo do dia. E o serviço de acompanhamento é opcional nessa faixa também. Eu fortemente recomendo, porque uma criança de 12 anos às vezes não consegue fazer ali uma conexão sozinha, mas ele é opcional. Lembrando que o serviço precisa ser 100% no Latam e o valor aqui fica em torno de R$ 149, o serviço de acompanhamento. Então, resumindo, menos de 8 anos não viaja sozinho, de 8 a 15 anos com a Gol e com a Azul é obrigatório a autorização e precisa ser voo direto. Com a Latam, de 12 a 15 anos pode ter uma conexão, então é um pouco mais tranquilo essa parte. E de 16 e 17 anos já podem viajar sozinho, é mais tranquilo. Alguns erros que barram muitas pessoas nos aeroportos são documento vencido ou errado, uma autorização sem autenticação, não levar vias extras dessa autorização, comprar um voo com conexão quando a companhia aérea exige voo direto para a idade daquela criança ou daquele adolescente. Hoje você viu quem que precisa da autorização, quais os documentos levar, quais são as regras das companhias aéreas aqui no Brasil. Se esse vídeo te ajudou, dá um joinha aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e comenta aqui embaixo se você já passou ou está passando por toda essa burocracia. Aqui na descrição vai ter os links ali de todos os formulários, tudo que você precisa ler antes para entender bem certinho o seu caso, porque eu tenho certeza que seguindo esses passos, o seu filho, a sua filha, tem tudo para viajar de forma super tranquila e sem nenhum perrengue.